Sabe aquelas coisas que ninguém te conta sobre a maternidade? Pois é, hoje eu vou te contar. Sem filtro, vida real, coisas que eu aprendi no meu maternar e que pode te ajudar, tá? Então, se você é mãe de primeira, segunda viagem, ou se você já tem mais de 2 filhos, eu tenho certeza que nesse vídeo você vai se identificar, tá? Vamos lá. Tem muita coisa que só entende quem realmente vive. E hoje eu quero abrir meu coração com vocês, sem romantizar, sem filtro, do jeitinho que é na vida real, tá? Porque assim, por mais que essa fase seja linda, tem dias que a gente chora, que a gente surta, que a gente descabela. Mesmo que exista um misto de gratidão, cansaço, é tudo junto, essa é a vida da mãe. E para falar um pouquinho isso para vocês, eu quero contar um pouquinho de quem eu sou, né, até para que vocês entendam do que eu tô falando. Eu sou Daniela, eu tenho 31 anos, eu tenho uma filha, eu sou casada, tenho uma filha de 5 aninhos e tô na minha segunda gestação, aí com 14 semanas, né? Então tô no segundo trimestre, para as gravidinhas já vão me entender, né? Então assim, se você já é mãe hoje, ou se você está se preparando para ser, respira, pega um café, pega uma água e vem comigo, né? Gravidinhas geralmente não tomam café, mas se não tomar, pega uma aguinha aí e vem comigo, tá? Bom, acho que a primeira coisa é que você vai sentir muito medo mesmo. Você vai sentir medo quando você tá grávida. Se o bebê tá ali na sua barriga no primeiro trimestre, você não sabe se tá tudo bem, né? Quando o bebê já começa a mexer ali por 20 semanas mais ou menos, já fica mais tranquila, porque você sabe que o bebê tá mexendo, que ele tá ali. Se ele para de mexer, você fala, opa, tem alguma coisa de errado. Mas quando é no comecinho, gente, dá muito medo, porque você não sabe, né, como que tá seu bebezinho. E nas minhas 2 gestações, o primeiro trimestre foi um trimestre, assim, que eu tive mais medo, justamente porque eu tive alguns sangramentos. Foram sangramentos leves, mas apesar de terem sido leves, eu tive muito medo. Na minha primeira gestação, da minha filha, quando eu tive sangramento, já corri pro pronto-socorro, aquele desespero, fez exame e não tinha nada, tava tudo certinho. Dessa segunda gestação eu já tive, acho que 2 pequenos sangramentos, mas foram tranquilos. Na primeira gestação, qualquer coisa, eu tinha muito medo, eu ia muito no pronto-socorro. Gente, eu cheguei no pronto-socorro, acho que, sei lá, em uma semana, 3, 4 vezes, porque qualquer coisa que eu tinha, eu ia no pronto-socorro. Hoje eu já tenho uma tranquilidade maior, né? Só realmente vou quando eu sinto que tem algo que tá diferente, que eu nunca passei na primeira gestação, tá? O sono nunca mais é o mesmo. Você vai perceber que o seu sono muda completamente. Primeiro que, às vezes, antes de você descobrir que tá grávida, você já percebe que você tá diferente, mas você não sabe o que que é. Eu, por exemplo, eu sabia que eu tava diferente, mas eu não conseguia entender que já era a gestação, que eu já tava grávida, mas eu sentia muito sono mesmo. De, por exemplo, acordar às 7 horas da manhã para começar a trabalhar, 9h30 da manhã eu já tá morrendo de sono, cansada, parece que você fica fadigada, sabe? No primeiro trimestre você acaba tendo muito isso. Eu percebo que no segundo trimestre, que é quando você entra ali, sei lá, nos 4 meses mais ou menos, você já tem mais disposição, você já tem mais energia, que é o que tá acontecendo comigo agora, né, na minha segunda gestação. Eu tô em 14 semanas, então tô no segundo trimestre agora, eu tenho energia, tenho força, parece que eu sobrevivi esse primeiro trimestre, tá? Aproveita essa fase, né, eu sou uma pessoa que na minha primeira gravidez eu não aproveitei quase nada, essa segunda eu tô tentando aproveitar ao máximo tudo, sabe? Tudo mesmo e levar de uma forma mais leve. Então, aproveita. Está com sono? Dorme, descansa, né? Óbvio que se você pode, né? Eu sei que tem muitas mamães que talvez estão me assistindo aqui que são CLT, que tem um trabalho que elas não podem descansar no meio da tarde. E tá tudo certo, né? Faz na medida do que você pode. E não se cobre, tá? Ai, nossa, tá descansando, porque senão meu bebê não vai nascer bem. Tem nada disso, tá? A gente faz o melhor que a gente pode para os nossos filhos e a gente só aprende isso quando os nossos filhos nascem. Mas na gravidez a gente passa por muitos medos, muitas inseguranças, é normal. Quando um filho nasce, você assim realmente renasce.
Na gestação em si, você vai notar que você vai mudar, não só o corpo, obviamente, você vai mudar como pessoa, como mulher. Porque quando você está gestando, você está realmente trazendo uma nova vida para o mundo. Então, todos esses meses são uma preparação para quando o bebê vai chegar. Então, nesses meses, você se transforma, você pensa, você pesquisa, você estuda, você quer ser uma boa mãe, você talvez não tenha noção ainda de tudo que você precisa para ser uma boa mãe, você já pensa em ser uma mãe perfeita antes mesmo do seu filho, da sua filha nascer. Então a gente se transforma na gestação, né? Apesar, primeiro pelas mudanças, a gente fica muito sensível. Tudo que acontece na gestação você acaba levando para a vida, assim, eu mesmo. Algumas situações, algumas pessoas na primeira gestação, eu tive que, assim, ressignificar, trabalhar isso, até na terapia, porque, gente, não é fácil. Parece que a gestação gruda, sabe? Gruda realmente, igual aquele velcro, difícil de tirar aquilo. Por quê? Porque a gente tá mais sensível, tá? Vamos dizer que a gente acaba que tudo nos afeta mais. Então, uma coisa que talvez a pessoa falasse assim pra você: ai, você tá diferente, ai, seu corpo mudou. Se você não tivesse grávida, você nem ia ligar. Talvez nem ligaria. Mas quando você tá grávida, parece que aquilo te atinge de uma forma. Então é normal isso, tá? Se você tá sentindo isso hoje, tenta não levar pro coração, sabe? A pessoa falou alguma coisa, ai, vamos ignorar, o que servir pra você, você pega, o que não servir, você ignora. Não é fácil, gente, eu sei que não é fácil, porque isso é como se fosse um treino. Agora, na minha segunda gestação, eu já tô super relax. As pessoas falarem a opinião delas e tá tudo certo, mas na primeira gestação, eu sofri com bastante coisa, principalmente com a mudança de peso, né? Mudança de peso é algo que mexeu comigo, porque as pessoas falavam, nossa, e a barriga tá crescendo, e ganhou peso, isso e aquilo. Então, isso foi uma coisa difícil. Mas depois, ó, nessa segunda gestação, tô lidando uma boa com isso. Você vai ver que a relação muda para sempre. A relação nunca mais vai ser a mesma. E por que isso? Porque um filho, ele faz com que a gente renasça. E é literalmente isso. Eu sei que é muito clichê, ai, meu renascimento, eu sei que é. Mas é verdade, gente. Por quê? Por que a relação muda? Você, principalmente quando o casal busca se entender, né? Porque o amor a gente constrói todos os dias, não adianta só você falar que, eu amo. Não, o amor é uma decisão. Então, assim como a gente decide talvez ficar junto com uma pessoa, a gente decide também construir esse amor todos os dias. Se não tiver essa construção, não tem como casamento nenhum dar certo, né? E quando um filho chega, né, um bebê chega, a gente precisa de muita compreensão do outro lado, né? Tanto a mulher compreender o marido, que também está se tornando pai, quanto o marido entender que a gente mudou, os nossos horários mudaram, os nossos hormônios, tudo mudou. E mudou de uma forma que às vezes fala, puxa, tá tão ruim, né? Tipo, nossa, tô tão cansada, ai meu Deus, não consigo mais tempo que eu tinha com meu marido, com a minha família, com os meus amigos, com minhas amigas. É normal, tá? Mas principalmente a gente sente falta, às vezes, de estar mais perto do parceiro. Não só assim, perto fisicamente, mas aquela conexão. Porque quando o bebê nasce, você acaba que você vai construindo uma conexão com esse bebê. Você tem que trocar, tem que amamentar, tem que acordar de madrugada. Gente, pensa num amor genuíno, você acordar de madrugada pra trocar um serzinho desse tamanho, que às vezes cabe numa caixa de sapato. E você sentir um amor tremendo, e tipo assim. E detalhe, depois eu vou falar desse no outro ponto, que é você não tá na maternidade amando o seu filho, não é assim, tá? O amor também é construído com o bebê. Mas vamos falar do amor do casal, né? Do casamento, da pessoa que você mora junto, que você vai ter o filho. Por que muda esse amor? Porque esse amor, ele se transforma, né? Tipo assim, o amor não é mais, ele compra flores pra você. Se o seu marido, né, ele compra flores todos os dias, que incrível. Mas não, às vezes o amor muda assim. Nossa, ele esquentou uma comidinha pra você. Nossa, que amor, que carinho. E às vezes a única coisa que a gente precisa é de uma comidinha. É tipo, olha, bebê, aqui 5 minutos pra eu poder ir respirar, pra eu poder ir no banheiro.
Então esse amor ele se transforma de um jeito que vocês criam uma cumplicidade, mas existe um ponto também dentro disso. Além de vocês criar uma cumplicidade, uma conexão, né? Você com o bebê, ele também precisa criar essa conexão. Mas, além disso, você vai perceber que você sente falta, não só fisicamente, como eu falei, mas daquela conexão que vocês tinham como casal, porque a conexão ela se transformou. Então, você vai criar uma conexão com seu bebê vai criar uma conexão com o pai, e todos vocês vão se conectarem, né? Então, é totalmente diferente, tá, gente? Mas é incrível, né? Eu e o meu esposo, minha filha nasceu na pandemia, então a gente acabou tendo que se virar. Minha mãe ficou alguns dias com a gente, sei lá, uns 5 primeiros dias. Depois nós já tivemos que, tipo, realmente nos virarmos. Então, o que que a gente fazia? Quando a minha filha dormia, eu lembro disso, gente, como que, né, muda a nossa vida. A gente tinha uma vida tão tranquila, aí tem um bebezinho, muda totalmente. A gente, nos primeiros dias, revezávamos. Então, a gente colocava a nossa filha para dormir no carrinho dentro do nosso quarto, com o abajur aceso. Aí eu dormia, tipo, 3 horas, ele olhava o bebê. Depois eu acordava, dava mamar, que já deu 3 horas, o bebê já precisa mamar de novo. Às vezes tem criança que é antes. E aí ele dormia 3 horas. Então a gente revezava assim. Então a gente criou essa cumplicidade. Mas, gente, é algo que não dá pra esperar da pessoa, sabe? É algo que vai de pessoa pra pessoa. Tem gente que já constrói isso genuinamente. E tem pessoas que a gente precisa verbalizar, né? Então, assim, eu sei que pra mulher é muita coisa quando o bebê chega. Imagina você ter que ensinar ainda, né? O seu marido, seu companheiro a ser pai. Mas a gente precisa saber verbalizar. Olha, eu gostaria que você me ajudasse um pouco mais, né? Tô me sentindo sobrecarregada, principalmente se você não tiver rede de apoio de ninguém, morar longe da família, enfim. Mas a gente precisa verbalizar, porque o amor também é isso, né? Não é só esperar do outro, é talvez trazer ali uma compreensão que às vezes a outra parte não está vendo. E se a pessoa receber isso de uma forma, né, tranquila e realmente estiver disposto a mudar, a melhorar, isso é ótimo. Se não tiver aí, já é um outro assunto, né? Já é outros 500, como a gente fala. Mas a relação muda para sempre. E desde assim, desde o renascimento, hoje minha filha tem 20 anos, eu vejo como mudou a nossa relação, mas como a gente todos os dias tentou construir esse amor. Hoje o recado desse vídeo traz ali várias reflexões, né, sobre maternar, sobre como ser mãe, como as vivências, né, mudam a nossa vida, essa vivência de ser mãe, de ter um bebezinho, enfim. E se você gostou desse conteúdo, esse conteúdo, né, te alcançou, fez sentido para você, já me segue aqui, porque eu vou trazer muito mais reflexões, eu vou contar algumas histórias, né, de parto, vou compartilhar um pouquinho também dessa nova gestação, enfim. E eu quero que você, se você chegou aqui, se você ficou até aqui, né, que você saiba que se você está vivendo em alguma dessas fases, né, sinta-se abraçada, sinta-se acolhida. Talvez, né, você não tenha ninguém que você possa conversar, que possa te entender. Então saiba que se você sentir, né, de me chamar aqui, me chama, a gente bate um papo, tá? Porque essa é esse é o meu propósito, né? Trazer ali clareza sobre alguns pontos, poder contribuir com vocês que são mães de primeira, de segunda ou já, né, já tem filhos maiores, mas que algumas reflexões às vezes num dia difícil nos ajudam, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!